quanto eu pude. O Roberto me mandava mensagem, eu não posso, mando um aluno. Na verdade, a Vera só esqueceu de falar que eu sou muito tímida. Então eu gosto muito mesmo de ficar nos bastidores, essa parte de aparecer, tanto que eu recebi um e-mail lá da entrevista, também já passei batido assim, né? Mas eu quero dizer que é um prazer muito grande, é um grupo que tem me dado muita força, então o Adapta fez um diferencial muito grande no meu laboratório. Então eu me lembro a primeira vez que eu fui apresentar no Adapta 1, nós fomos falar dos elementos transponíveis. E aí todo mundo ficou interessado nos RECs e tal. E quando foi em maio, eu não pude estar no workshop, aí eu pedi para um aluno apresentar e ele apresentou exatamente os elementos transponíveis. E aí eu falei, meu Deus, que eu precisava mandar um título de uma palestra, né, de alguma coisa que eu viesse falar com vocês. Aí numa das minhas leituras, eu encontrei esse trabalho do Sioff, Marcelo Sioff, ele é de São Carlos, e é uma pessoa que, a mesma história que a Vera contou para vocês desde essa época, desde essa época eu tenho o mesmo orientador, que é o Bertolo. E a minha parceria com o Bertolo continua, então, desde 1978, bem de antes que eu comecei com ele na iniciação científica. E o Marcelo Sioff, ele ocupou a vaga depois que o Bertolo aposentou. Então, como a gente tem várias parcerias e a gente continua trabalhando muito junto, eu gostei muito desse trabalho. Ele é um trabalho de 2018. Então, se vocês... Eu vou passar o título do trabalho, mas, resumindo aqui, são as abordagens citogenéticas convencionais. Então, a citogenética a gente tem usado muito como ferramenta. Então, eu me lembro muito que a Vera trabalhava com as enzimas, eu trabalhava com cariótipo, e o Ailton trabalhava também com isoenzimas. A área dele simplesmente morreu. Ele saiu do INPA, aposentou, não se fala mais muito, pelo menos você está trabalhando ainda com um pouco das isoenzimas. A gente parou, Veriana, agora. Mas aquela dos bordadinhos ali, né? Nós vamos começar a trabalhar com proteína como um anticorpo, então praticamente a mesma coisa. Então, na época, eu me lembro que teve alguém na banca de uma dos meus alunos e disse, eu me admiro de você estar apresentando um doutorado nessa área, não, foi do mestrado da Cláudia, porque essa área já está morta, a citogenética. Foi nessa época que o Adalberto nos convidou para trabalhar no Adapta. E foi quando nós conseguimos montar a parte de hibridização in situ, ganhamos um microscópio e montamos a citogenética molecular. Mas, para eu chegar na citogenética molecular, se eu não tiver uma boa preparação cromossômica, eu não tenho uma citogenética molecular. Então eu optei, vocês conseguiram dar uma olhadinha nesse trabalho? Eu só trouxe, porque a dona Raimunda pediu para eu mandar, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, ao invés de eu falar dos exemplos que ele falou, que é das traíras e dos astianos, eu vou mostrar a mesma coisa que ele mostrou aqui, mas com exemplos nossos. Então, basicamente foi nesse trabalho, né, que é do Sioff, mais o Peter Rabi, que é da República Tcheca, que está com parceria muito grande. Então, essa minha parceria com o Marcelo está me expandindo muito para fora também. Então, o Patrick foi para a Austrália, com o Tarek, que também é do grupo. Eu tenho uma proposta para ir para a Alemanha, então essa parceria, tudo na citogenética. Bom, todo mundo sabe que os peixes é um grupo muito rico em espécies, né? Então hoje nós temos cerca de 34 mil espécies válidas, sendo que 19 mil de água doce. E 50% dessa nós temos na região neotropical. Então, para a região amazônica, eu acho que vocês têm acompanhado muito isso, nós encontramos uma das mais diversas ictiofauna, né? Tanto na forma, cor, comportamento. Então aqui eu coloquei alguns grupos que eu venho trabalhando, né? Com as arraias, com o jaraqui, que trouxe a gente para cá, com as piranhas. Então a variedade é muito grande.
E a citogenética, essa diversidade vai implicar em vários desafios, tanto taxonômicos como filogenéticos, né? Então, a gente percebe, todo mundo já ouviu falar em espécies crípticas, e a citogenética tem permitido a gente evidenciar muitas espécies crípticas. E vem fornecendo informações valiosas, tanto para a básica como para a aplicada. Então, aqui, por exemplo, se nós tivermos alteração no número diploide e na estrutura dos cromossomos, nós já temos um fator evolutivo aí fantástico. E como é que eu vejo o número diploide e estrutura de cromossomo? Coloração convencional com guinça. Eu não preciso de nada além disso. Então, por exemplo, se eu pegar um cariótipo de uma criança com algum problema, vamos dizer, uma trissomia do 21, eu não preciso ir para sequenciamento, não preciso nada. Eu vou ver um cromossomo lá. Mesma coisa a leucemia mieloide. Você vai ver um Klinefelter lá, bonitinho, só com a guinça. Você não precisa ir muito além disso. Então, esses dados citogenéticos, ele tem um valor na exploração da biodiversidade e também da biologia da conservação. Isso porque todo esse processo está ligado à plasticidade genômica, do genoma. Então, uma coisa que vocês veem muito aqui é essa plasticidade. E a gente vê essa plasticidade também nessas condições nessas ferramentas que a gente usa. Então, a citogenética ela vem atuando como núcleo de suporte. Não dá para mostrar aqui, deixa eu pegar essa farinha aqui. Então, por exemplo, a diversidade críptica é uma coisa muito interessante. Você, às vezes, na mesma população, você pega diferentes números de diploides. Se você for lá com o taxonomista, não é uma coisa só. Não, quando ele pega e começa a fazer as contagens, vai percebendo que é mais de uma espécie. Nós vamos ter os complexos de espécies. Então, ela vai ver essa diversidade críptica e isso tem ajudado muito na citotaxonomia e também na filogenia. A gente já tem usado esses caracteres citogenéticos para aplicar na filogenia. Então, nós temos a poliploidia, a estrutura de população, a presença de cromossomos sexuais diferenciados que causa barreiras pós-zigóticas, então já vai isolar populações, levando também a especiação. Pode ser usado na aquacultura, no caso de híbridos, da formação de híbridos, da formação dos poliploides. Existe o triploide que eles acham que ele tem como ele não vai cruzar, ele vai ter um crescimento maior, então já vem sendo aplicado isso. Então, aqui vocês percebem que a citogenética ela pode estar dentro de tudo isso e também a evolução cromossômica. Então, para nós, para o meu grupo, nós temos atuado mais na evolução cromossômica de grupos. Então, o que a gente faz? A gente tem a família Serra Salmidem, por exemplo, que foi a defesa do Ramon semana passada. Então, nós temos 3 clados, e esses 3 clados são muito bem definidos. O clado basal, que é o que fica o tambaqui, a pirapitinga e o milossoma, e depois tem o clado do meio, com 58 mileus, milesinos, e depois ele vai para um outro, metines, e depois para as piranhas. Então, cromossomicamente, fica bem claro essa evolução cromossômica. Se vocês tiverem perguntas, aí a gente vai conversando, que a gente vai tirando dúvidas. Então, nós temos os marcadores cromossômicos, né? Então, a coloração com guinça, que é a coloração que a gente chama de coloração convencional, ela nos permite ver o cariótipo, onde são 2 caracteres que a gente vê, o número diploide e o número de braços. E o número de braços é pela fórmula cromossômica. Então a gente vai separar em metacêntrico, submetacêntrico, subtelocêntrico e acrocêntrico. E isso vai nos dar o que a gente chama de número fundamental.
A outra coisa que a gente pode ver na coloração com guinça são os polimorfismos. A poliploidia, os cromossomos sexuais, os cromossomos B, e a banda C e a detecção da região organizadora do nucleolo são dois marcadores fundamentais também. E isso é o que a gente chama de marcação convencional. E os moleculares, onde a gente usa a hibridização in situ por fluorescência, aí a gente já vai marcar o 18S, o 5S, telômero, os elementos transponíveis, que vai ser detectado por essa técnica de Fisch, que eu não vou falar para vocês aqui hoje. Depois para frente eu posso convidar um aluno para outra palestra. E isso permite a gente mapear sequências repetitivas. Então, para a gente mapear as sequências únicas é difícil, porque nem sempre a gente consegue detectar sequências simples. Mas o 18S, o 5, telômero e os transponíveis são sequências repetitivas de grande interesse e já respondem várias perguntas. Agora, quando a gente quer genes, aí a gente já tem que ir para técnicas mais acuradas. A pintura cromossômica também tem ajudado a desvendar muitos rearranjos em termos de... Você tem que microdissectar cada cromossomo e fazer a sonda. E aí é permitido você mapear com essas sondas o genoma das outras espécies, por exemplo. E a hibridação genômica, o CGH, ele permite descobrir quanto de homologia, por exemplo, tem um macho e uma fêmea que tem cromossomos sexuais diferenciados. Então você vai ver, ele vai separar exatamente a porção que diferencia o macho e a fêmea. E também permite você ver, tem um trabalho muito bonito do Patrick, que ele qualificou agora, mês passado ele qualificou, que ele fez nas jiboias. Então ele pega o genoma de uma espécie e joga no genoma da outra espécie para ver quanto que teve a modificação durante a evolução, até jararaca, todo aquele grupo. E também a presença dos genes ligados a sexo, que é o macho no genoma da fêmea. Então, quais são as partes do cromossomo que eu analiso? Então, quando eu tenho cariótipo, eu vou ver o braço curto, né, sempre para cima, o braço longo, o centrômero, e é uma construção secundária. Então, segundo Levan, se esse centrômero está bem no centro, onde a divisão do braço longo para o braço curto é igual a 1, mais ou menos, eu tenho um metacêntrico. Quando é um pouquinho mais para cima, eu tenho submeta. Quando é mais próximo do telômero, mas ainda um pouquinho longe, eu tenho o subtelo. E quando forma um V, é o acrocêntrico. Então, isso tudo por um índice de medida. Então, a gente tem uma imagem J, que os meninos medem e separam os cromossomos por tipos. A outra coisa é a heterocromatina. A heterocromatina, até pouco tempo, a gente fala assim, é uma região que não faz nada. É uma região, é um DNA lixo. E hoje, a heterocromatina, para nós, tem dado assim, tem permitido a gente fazer várias outras inferências, porque é uma região que está mais condensada, né? Eu não quero encostar aqui. Então, a heterocromatina, ela está bem mais condensada e quando você cora, ela não... você faz um tratamento com hidróxido de bário, mas ela não se desmancha, ela não... Então, ela vai ficar mais corada. Então, você vai poder separar a eucromatina da heterocromatina constitutiva. Então, olha nesse exemplo aqui. Essa foi uma defesa agora, em junho, pelo Badipi, inclusive, com sigla. Então, a dissertação da Janice foi comparar as espécies de tucunaré e de possíveis híbridos. E a espécie ciclamonóculos é a que tem maior distribuição pela Amazônia. Então, nós conseguimos pegar os ciclamonóculos em Balbina,
nós pegamos no Catalão e Anavilhanas, né, no Rio Negro, nós conseguimos de Santarém, então de 4 locais. Quando nós fizemos a banda C, vocês conseguem visualizar que cada cariótipo desse tem um padrão diferente de banda? Então, por exemplo, olha isso daqui. Toda essa intersticial, nessa daqui já está aqui, ó. Aqui já não está mais intersticial, aqui está no telômero. Então, isso, e não tem variação, é cicla monóculos. O Efren, que é especialista nos ciclídeos, né? Ele falou, não, é monóculos. Aí quando ele olhou para esse daqui, era um jovem de Santarém. Ele falou, não, isso pode ser outra espécie. Depois ele examinou direitinho e viu que era uma outra, que era monóculos mesmo, mais jovem. Então, o que isso está nos dizendo? Que o ciclo monóculos, embora ele tenha uma grande distribuição, em algum momento ele já começou a se diferenciar. Ele tem já um padrão de banda C, que pode ser só uma epigenético, né, por conta da água, mas se a gente for ver, no Lago Catalão nós temos água misturada. Em Anavilhanas, água preta, Guatumã, preta, e Tapajós, água clara. Será que essa diferença não é por conta dessas águas? Mas não era o objetivo do mestrado da Janice. Nós fizemos isso com outras espécies e a gente percebeu que tem diferença. Então isso já seria uma continuidade para o doutorado da Janice. Então isso, essas respostas, a heterocromatina já traz para a gente, que é um marcador bem convencional. Quando a gente fala na região organizadora do nucleolo, ela nos dá também várias respostas, porque ela pode estar em apenas um par, como nós estamos vendo aqui nessa espécie de simbrancos lampreia. Então, olha só, aqui nós temos prata, a região organizadora do nucleolo corada com nitrato de prata. Aqui nós temos uma região com banda C, e aqui é o 18S. O 18S, normalmente, ele confirma a região organizadora do nucleolo. Mas se vocês perceberem, esse bloco de heterocromatina, ele não está numa posição terminal. Ele está numa posição subterminal. Ele está ladeando, ou... cadê a palavra? Assim, ele não está junto, no mesmo local, mas ele está próximo. Então, essa posição desse bloco de heterocromatina, ele pode fazer com que haja uma quebra aí. E aí, o que vai acontecer? A gente pode, já no momento de especiação, no momento de modificação, aquela heterocromatina que estava ladeando a região organizadora do nucleolo, pode levar à formação de ROM múltipla já numa outra espécie. Ou seja, levando à especiação por conta de uma modificação. Então aqui, olha, eu tenho a impregnação com nitrato de prata, aqui, e ó, confirmando com o 18S. E a gente sabe, é sabido já de vários outros trabalhos, que a heterocromatina, a região de heterocromatina, é um ponto quente para rearranjo. Então a gente acredita que ela tenha contribuído nisso. Ups. E olha aqui, nessa outra espécie, tudo sem brancos, coletado tudo no Catalão. Essas espécies estão todo mundo junto. Então você viu que a madeira tem uma SP1 e tem a lampreia. E era tudo assim, brancos marmorados. Então aí já aconteceu essa especiação ali no Catalão. A gente pega junto essas 3 espécies. Isso daqui, nessa espécie, nós encontramos indivíduo que tem apenas um par, indivíduo, um cromossomo marcado, nós encontramos indivíduo que tem um par, indivíduo que tem 3 cromossomos marcados em pares diferentes, aqui com 3 cromossomos, um par mais um. Então, isso tudo a gente chama um polimorfismo de região organizadora do nucleolo. Isso numa espécie, ó, 1, 2,
5, 4, 9 em 11 indivíduos coletados no galáctico catalão. E é um marcador, eu estou mostrando que a Fisch confirmou que a gente encontrou com a região organizadora do nucleolo. Então, o nitrato de prata somente já permitiu que a gente chegasse a essa conclusão. Então, a partir do cariótipo, nós podemos individualizar as espécies e detectar essas alterações cromossômicas, tanto intra como interpopulacionais. E é exatamente o que a gente chama de mutação. E essas mutações, se elas forem neutras ou vantajosas, elas vão causar variabilidade. E se forem desvantajosas, automaticamente elas são eliminadas, né? Olha um exemplo de polimorfismo. Apaga um pouquinho essa luz, por favor. Essa é uma espécie que foi coletada numa redada só no Rio Purus. É classificado como Punocephalus caracoideus, esse é da tese da Milena, e ela encontrou toda essa variabilidade. Se vocês perceberem, aqui você vai encontrar 2 pares, aqui 3 cromossomos, aqui 2 cromossomos, por grupo, tá vendo? Mas o número diploide, aqui seria 40, 41, 42, 43, 44. Então, toda essa variabilidade foi encontrada também no 18S, aqui em vermelho. O 18S, então você vai ter, ó, um par, um cromossomo e mais de um par. E o 5S com toda essa variabilidade. Então, isso nada mais é, e não muda nada daqui, tá vendo? A gente não conseguiu um padrão. Então, foi classificado como um polimorfismo. Então, tudo isso esses exemplos que eles falaram no trabalho, que vocês viram, eu estou detectando com trabalhos nossos mesmo, né? Então, esse é o do Punocephalus caracoideus. Depois, nós temos os cromossomos sexuais que diferenciam muito as espécies. Aquele anterior, que família que é? É Asperginidae. Asperginidae. Que foi a tese da Milena, o doutorado da Milena. É um peixinho, é aquele do banjo, aquele peixinho de aquário. Aí nós temos os sexuais, que podem ser simples e múltiplos. Então, no momento que você encontra um cromossomo sexual, deixa eu mostrar, aqui não vai dar para ver. Olha, então eu tenho aqui o macho e a fêmea. O que eu encontro primeiro? A fêmea, que vai me dar diferença. Então, quando eu estou montando o cariótipo da fêmea, eu encontro um cromossomo acrocêntrico e um submerso. Tá, então vamos ver o que tem no macho. Quando a gente chega no macho, a gente encontra os 2 acrocêntricos aqui. Então aí eu tenho um sistema que a gente chama de ZZZW. Quando chegou nessa outra espécie, nós encontramos aqui 2 pares que não pareavam. Ó, por exemplo, um grande submeta com um menor, aqui um meta com um acro. Tá, o que é isso? Então a gente monta o outro sexo, por isso, na citogenética, obrigatoriamente você tem que saber se você está com macho ou com fêmea. Se você não souber o sexo, provavelmente você vai ter um probleminha lá na frente, se ele tiver cromossomo sexual. Quando chegou aqui, então olha aqui, a gente verificou que tinha 2 tipos de W. Então eu encontrei um Z grande aqui, então ficou aqui, esse daqui Z1, Z1, e esse Z2, Z2. E aí ficou Z1W1, Z2W2. E essa coloração é simplesmente convencional, Guinza. Eu não precisei fazer nada para determinar isso. Mais um exemplo. Agora, quando o macho é diferente, né? Então eu encontrei aqui o XY. Então o macho eu já encontrei de cara, ó, um grande, um pequeno XY. Quando eu faço a fêmea, ok, eu já encontro os 2X. E aqui, quando é múltiplo, ó, encontrei aqui tem diferença de número diploide. Então, por exemplo, a fêmea,
ele vai ter um cromossomo a mais, o macho vai ter um cromossomo a mais que a fêmea. Então eu tenho a fêmea com XX, aqui o macho tem o X, e aí ele tem o Y1 e o Y2. Então, em peixes você encontra pelo menos 9 sistemas de determinação cromossômica sexual diferenciados. Mas isso corresponde a apenas 10% dos peixes até agora analisados, porque nem todas as espécies, a maioria, não tem essa diferença de cromossomos sexuais. Agora, um outro exemplo fantástico também da tese da Milena, que é com bunocéfalos também, uma outra espécie. O que ela encontrou? Se vocês verem aqui, ela encontrou uma diferença entre macho e fêmea. Então não vê as letrinhas embaixo. Então quando ela encontrou aqui, ela viu aqui um grande, vocês estão percebendo esse maior? Tá, XXXY, né? O macho está aqui, então seria a fêmea XXXY. Mas ela foi para a técnica da banda C. O que ela encontrou? O Y normalzinho aqui, mas ela encontrou um outro cromossomo totalmente heterocromático. Bom, já mudou todo o sistema, né? Já não é mais aquilo. Aí o que aconteceu? Então ficou, aqui ficou XY1, então teria que ser X1, então eu teria que ter dois aqui, X1, X1. E aqui eu teria um outro Y, que é o Y2, eu teria o X2, então eu teria que ter X2, X2. Mas ainda não estava convencendo. Aí quando ela fez o 5S, quando ela fez o 18S, está aqui os dois no par 5, vermelhinho. Quando ela fez o 5S, ela encontrou no par 2 e na fêmea ela marcou só um par. Tá vendo aqui que marcou só um parzinho? E quando chegou no macho, marcou o Y1, e aqui esse é o X1, que é o X2. Tá aqui, ó, X2. A marcação igual da fêmea. E aquele que era o Y2, que era totalmente heterocromático, ele tem marcação terminal nos dois braços. Aí fechou o nosso sistema de determinação cromossômica sexual. Esse é totalmente inédito para siluriformes. É um sistema totalmente novo em siluriformes. Então, vocês percebem que hoje nós temos a citogenética molecular que ajuda a gente a comprovar aquilo que a gente encontrou na convencional. Então, a convencional responde ainda. E eu não conseguiria aplicar essas técnicas se eu não tivesse essa preparação cromossômica muito boa. Eu não ia ver nada. Um outro exemplo agora de cromossomo B. O cromossomo B, aqui na Amazônia, a gente tem, esse é o segundo caso descrito para peixe amazônico, mas descrito. Não é o fato de não ter, é que nós não encontramos. O Ramon, analisando duas espécies de metines, ele encontrou para maculatos, macho e fêmea, tudo bonitinho. Quando ele analisou liptotianos, aparecia um cromossomo a mais, que a princípio, e interessante que ela aparece só nas fêmeas, a princípio nós pensamos que seria um XXXY, mas não tem nenhum caso de cromossomo sexual na família Serrasalmida inteirinha. Então seria muito difícil ser o cromossomo sexual. E aí a gente vai. Com a banda C, ele percebeu que ele marcou inteirinho. E é uma característica de cromossomo B que a gente encontra, ele é totalmente heterocromático. E depois, quando ele fez o 5S e o 18S, olha o que aconteceu. O 5S marcou no 4, no 4 e no 30 para uma espécie e na outra espécie só no 31. Mas esse é o mesmo par, é o primeiro subtelo. Mas no 18S, numa espécie eu tenho dois pares e nessa espécie, só nas fêmeas, eu tenho o par 19 e o 22, igualzinho da outra espécie. E olha onde eu tenho uma região organizadora do nucleolo. No B. Então, é outro caso inédito. Primeiro, o B, e o B exclusivo de fêmea,
e o B carregando uma região organizadora do nucleolo. Mas esse B, ele só tem o gene para a região organizadora do nucleolo, mas ela não está ativa, porque quando nós fizemos com nitrato de prata, ela não estava ativa. Então ela não tem atividade, mas está ali presente. É um caso que vai continuar também. Ainda, essa já é mais antiga, mas o Ramon agora, a foto é mais antiga, mas o Ramon também confirmou agora que em Rombeus é um complexo de espécies. Então hoje nós já temos uma parte de filogenia, que é uma aluna da ICN fez, do Serração Mide, e diz que Rombeus é um complexo. Mas isso já estava detectado que era um complexo em 2001. Nós já encontramos esses 3 cariótipos. E hoje o Jansen foi da banca e falou: Ramon, diga que são 2 espécies. Não tenha medo de dizer que são 2 espécies. Então nós temos essa com 58, essa com 60 e essa com 60. Só que essa é bem mais rara. Mas aqui a diferença dessa para essa é o número de cromossomos subtelo. Aqui são 3 pares, aqui são 2, aqui são 5, aqui são 6. Então, isso no Largo Catalão. Então, se você for lá, você vai pegar essas 3 coisas que ainda não tem nome. Está tudo como complexo Rombeus ainda. Então, a gente pode mostrar uma diversidade que está oculta. Então, aparentemente, ela é uma espécie, mas que, na verdade, ela tem uma diversidade bem oculta. Poliploidia. Para a Amazônia, nós tivemos um caso em Obleretrinos, mas não é tão comum a gente encontrar poliploides. Mas, por exemplo, nesse caso das tiânex, nós temos o 2N48 e um 2N72. O que é isso? Quando eu for ver, montar o cariótipo, a gente vê as tríades. Então, são 3 de cada um, é um triploide, né? Que também, só corado com guinça, não tenho nada para detectar isso. Agora, o que explica toda essa variabilidade cromossômica? Então, aqui que entra o que eu mais gosto de brincar com o pessoal, que são os rearranjos. Então, os rearranjos não passam de um quebra-cabeça delicioso de você ficar brincando. Então, você, por exemplo, você tem a fusão, onde você tem 2 cromossomos, ele passa a 1. Então, por exemplo, quando você tem um grupo que diminui o número cromossômico, não tem outro rearranjo, tem que ser fusão. E o mesmo é a fissão, que de 1 passa para 2. Então, agora, nessa tese do Ramon, nós tínhamos clado basal com 54, 58, 62 e 60. Então, você brinca com os rearranjos. E agora, se nós conseguirmos fazer a pintura cromossômica, a gente vai ver quais são os cromossomos que estão envolvidos nesses rearranjos. Porque as sequências são as mesmas, né? Não tem muita variação. Só que então, em posições totalmente diferentes. Então, quem está trabalhando muito com pintura cromossômica, não é muito difícil, é a Cleusa. Então, nós estamos junto com os giminotos. Ela conseguiu fazer a sonda de todos os cromossomos de uma espécie de giminotos. E aí ela joga em cima do outro. Só que cada pedacinho de uma coisa. Aí é o quebra-cabeça mesmo. Então, você tem que ver quais bandas, porque são muitos rearranjos. Então, esses são os que a gente consegue visualizar num cariótipo com guinça mesmo, né? A deleção é ali faltando um pedaço, né, do primeiro. Você consegue ver esse aumento. Se eu voltar aqui, olha, numa figura que eu mostrei agora há pouco para vocês estão percebendo isso aqui? Você viu que aqui as 2 marcações são iguais e aqui uma bem maior que a outra? Gente, não tem como não falar que isso foi uma duplicação ou uma deleção. Como a grande está muito maior que a pequena em relação à outra, a gente acredita mais que tenha sido uma duplicação. E é o outro rearranjo que a gente vai ver aqui. Tá vendo?
deu aquela duplicação. Aí tem as translocações. Então, essas translocações é quando a gente vem com os elementos transponíveis, que a gente consegue visualizar essas translocações. Então, um exemplo de translocação que a gente tem, eu podia ter colocado aqui, não coloquei, foram o acaradisco, que tem na meiose ele forma uma cadeia com 22 cromossomos, porque teve várias translocações. Então, na meiose, o que ele faz? A sinapse tem que ser com os homólogos. Então, ele vai formando um anel. Então, são exemplos assim que a gente faz o esquema, mas a gente consegue ver em cada periódico que a gente está montando. As inversões. As inversões, depois de separar esse trabalho, eu pensei num outro trabalho só para falar de inversões, mas ia ficar um pouco monótono. O que uma inversão não faz no cromossomo? Talvez a Vera consiga até explicar isso melhor. Então você tem uma sequência e a sequência simplesmente faz isso. Ou seja, aquilo que estava expressando não vai expressar mais, vai ser totalmente diferente. Então nós temos as paracêntricas quando não envolve o centrômero e a pericêntrica quando envolve o centrômero. Então você tem às vezes um cariótipo tudo acrocêntrico. De repente tem um outro, um metacêntrico, submetacêntrico, ou seja, você vê nitidamente que foram as inversões que aconteceram ali. Bom, então, atualmente, com todos os avanços que a citogenética molecular vem aplicando, verificamos que a citogenética convencional ainda é uma importante fonte de informação para a ciência básica e aplicada, particularmente no campo da biodiversidade, onde tantas espécies aguardam por investigações mais detalhadas e espécies aguardam por serem descobertas. Então essa foi a conclusão final do trabalho, que eu acho que não sei se vocês conseguiram ler inteiro, porque às vezes fica chato, né, quando não é da área da gente. Mas eu vi que em 2018 a gente ainda está com isso muito vivo, sabe? Então eu fui para um congresso de citogenética em Goiânia, que é em maio. É isso que a gente está fazendo, que eles mais estão fazendo. Então tem as pinturas cromossômicas, mas se você não tiver aquilo básico, por exemplo, o cariótipo humano, com uma banda G, você já percebe todos os rearranjos. E você já mata ali, né? Então já dá um indicativo muito grande. Aqui meus apoios, né? Claro, FAPIAN, CAP, CNPq, Adapta, muito obrigada. E o nosso INPA querido, e muito obrigada.